vai fazer 32 anos que eu estou nos Estados Unidos. Nós já assessoramos praticamente, na Alice, quase 600 famílias. Esse manualzinho aqui, pessoal, ele está no nosso site e a chave é planejamento. Key Biscayne, Weston e Boca Raton. Caso as famílias queiram ter acesso às escolas públicas, seriam essas. Vários empreendimentos estão lá, que a gente assessorou a família dele. São Paulo, Miami, Miami e Portugal. E veja só, Portugal, Miami. Voltou agora em julho, virar a chave é complicado. E a gente também dá toda essa assessoria completa, do começo ao fim. Olá, hoje nós temos o prazer de receber aqui novamente para uma entrevista maravilhosa o CEO da Facim Investimentos, Cássio Facim, que além de ter aqui o escritório em São Paulo, também tem um escritório fora daqui do Brasil e em outros países, como a gente falou já em outras entrevistas, né, Cássio? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana Alice, obrigado equipe aí, todos vocês. Realmente aí uma satisfação estar aqui novamente com vocês e participando aí desse bate-papo sobre vários tópicos que eventualmente acredito que vocês tenham interesse aí, vai enriquecer ainda mais aí o conhecimento de vocês. Com certeza, né, gente? Cássio, mudar para os Estados Unidos é uma decisão significativa, né? E como que as pessoas elas podem já pensar nesse planejamento para poder morar fora do país? Bom, a resposta você praticamente acabou de mencionar, o planejamento. A Facim, a nossa empresa, aliás, uma empresa aí praticamente 27 anos de experiência internacional, né, com escritório em São Paulo, onde estamos agora, Miami, Portugal. Nós já assessoramos praticamente, na Alice, quase 600 famílias, tá, que fizeram esse movimento Brasil, Portugal e Estados Unidos. E a chave é planejamento. Aliás, a gente até trouxe aqui, esse aqui foi um manualzinho que a gente criou em um dos eventos, onde a gente tem 9 passos de como, os 9 passos a serem seguidos para se mudarem, mas eu diria que o planejamento é o sucesso, é a chave. E Cássio, você poderia dividir com a gente quais são os pontos principais aí nesse manual? Sim, claro. Aliás, eu acho importante, vou mencionar, não vou entrar muito em detalhe, aliás, esse manualzinho aqui, pessoal, ele está no nosso site. Ou qualquer dúvida vocês mandam e a gente manda para vocês, mas eu vou mencionar aqui os principais pontos que eu julgo e obviamente a gente sempre entra em detalhe de cada um. Mas o primeiro é o planejamento da mudança, né, onde a gente vai estar entendendo exatamente as necessidades da família, né, que estão querendo se mudar, se tem criança, etc. Esse é o número 1. O número 2 seria a definição da atividade econômica. Né, o que eu vou fazer nos Estados Unidos? Vou trabalhar nos Estados Unidos? Vou fazer investimentos para ter renda nos Estados Unidos? Ou não? Ou vou trabalhar remotamente e cuidando da minha empresa e utilizando os recursos para os Estados Unidos? Algo muito importante, planejamento fiscal e tributário. Aliás, eu acho que esse é um dos tópicos que tem que dar uma maior atenção, entender, tem que ter um escritório realmente de contabilidade, advogados que seja familiarizado com ambas esferas, Brasil e Estados Unidos, para justamente você ter uma eficiência fiscal, essa é a palavra correta, e você não ter um pagamento acima, né, de tributo, indevido, etc. Você tem que realmente cumprir com as exigências Brasil, Estados Unidos ou Portugal. Obviamente a escolha a imigração, né, a escolha de um escritório que realmente tenha experiência com imigração. Um outro ponto que a gente julga importante, que aí entra nós, que eu falei que eu não digo que é o menos importante, mas é a escolha do imóvel, da região onde a gente vai estar justamente assessorando e a saída em si, né? Essa saída a gente sempre fala brincando, né? Mas bom, chegou a hora de ir embora, virar a chave é complicado e a gente também dá toda essa assessoria completa do começo ao fim. E após essa assessoria que vocês prestam, né, para as pessoas, quais são os próximos passos que o cidadão deve tomar para que isso aconteça de uma forma mais suave, né? Mais tranquila. O planejamento, a gente mencionou, mas eu acho que uma vez que você tem tudo já planificado por fases, etc., porque são fases, não é simplesmente se mudar para os Estados Unidos, vou para os Estados Unidos, vou arrumar as malas e vou. Não, você tem que ter esse respaldo, né, profissional. Uma vez que você cumpra todos esses
esses tópicos, digamos assim, a ida é muito mais fácil, é muito menos, a palavra correta é menos traumática. Essa é a questão, menos traumática. Vamos falar um pouquinho de Miami, né? Porque nós entendemos assim, eu como jornalista também gosto, né, de trazer esse ponto. Já aconteceu aquele boom, né, das famílias brasileiras irem para Miami. Hoje os seus clientes eles estão mais lá mesmo. Exatamente. Hoje a gente percebe que, eu não digo que o boom de Miami terminou, mas eu acho que a gente assessorou inúmeras famílias, inúmeros clientes, mas eu acredito que hoje a grande maioria dos nossos clientes estão hoje nos Estados Unidos, né? Estão em Miami, estão em Orlando, estão em Nova York, e seja a segunda, terceira geração. Então hoje o nosso foco, além, né, Brasil, América Latina, Europa, etc., a gente também foca muito nessas famílias que estão lá, que estão justamente fazendo um update na casa, trocando de casa ou vendendo, ou até mesmo aquelas famílias que já se mudaram para lá, para os Estados Unidos, fizeram investimento e eventualmente retornando para o Brasil, ou veja só, ou indo para Portugal. A gente tem famílias, a gente tem um caso, aliás, um amigo pessoal meu, tornou-se um amigo pessoal meu, que a gente assessorou a família dele. São Paulo, Miami, Portugal, e veja só, Portugal, Miami. Voltou agora em julho, com a família inteira, porque os filhos estão fazendo universidade nos Estados Unidos. Então, o nosso foco é sempre estar caminhando junto com o cliente. Essa é a questão. A gente realmente prega isso, a gente foca nisso, sempre está à disposição para justamente entender o que o cliente está querendo, as necessidades, as expectativas e estar direcionando ele sempre para o melhor caminho, digamos assim. Cássio, Miami é uma cidade mega luxuosa, né? Quais são as melhores regiões que existem lá para se morar e para se investir? Miami é dividida praticamente nos seguintes, eu diria, se você for fazer um resumo, a gente tem a região da Brickell. A região da Brickell é o nosso centro financeiro, aliás, o nosso escritório está na Brickell. Tem a Brickell Avenue, é o centro financeiro onde tudo acontece lá, vários empreendimentos estão lá. Hoje a Brickell ela é muito bacana, por quê? Porque tem essa questão da facilidade de locomoção. Então tem muitos estudantes morando lá que estudam na UM, que é a University of Miami, uma das, eu diria, top 10 aí dos Estados Unidos. Então muitos pais de família querem que os filhos morem lá, alugam um apartamento lá, porque a mobilidade, pega o trem e vai para a faculdade. Além do mercado financeiro está lá, né? Inúmeros escritórios de Nova York, Califórnia, startups, né? Muitas indo para lá. Então realmente a Brickell cresceu muito. Então a primeira região seria a Brickell. Saindo de Brickell, temos Downtown. Veja só, Downtown há muito tempo atrás não era uma região muito bem vista. Tinham muitos lojinhas pequenas, não era muito mal frequentada, violência, por que não falar, né? Há uns 20, 30 anos atrás, e hoje ela está completamente revitalizada, com megas eventos, a própria Ultra, né, que é um dos maiores eventos de música eletrônica, são lá, prédios renomeados, como da arquiteta Zaha Hadid, a iraniana. Aliás, eu tive a satisfação de conhecê-la pessoalmente, trabalhamos em alguns projetos juntos. Ela fez o 1000 Museum, aliás, um projeto ainda considerado aí um dos mais renomeados. Então, uma região que cresceu muito, essa região de Downtown, e continua crescendo. Downtown, Annalise, para quem não conhece, a região fica bem próximo, em frente à arena da American Airlines, hoje tem com outro nome que eu esqueci, que tem shows, basquete, do Miami Heat, etc. Indo um pouquinho para o norte, a gente tem Edgewater, que é uma região nova também, né? Grandes empreendimentos saíram. Edgewater, ela está bem na costa, você não está no mar, mas você está na costa, na Intercoastal. Prédios maravilhosos também. Aliás, eu acho que a maior quantidade de edifícios, lançamentos novos foram nessa região. E elas fazem divisa com Wynwood e Miami Design District. Então é uma região também que cresceu muito. E obviamente tem regiões mais residenciais, né? Eu diria Coconut Grove, Coral Gables e Key Biscayne, né? São regiões aí puramente residenciais, predominante de casas, com ótimas escolas. E
a nossa, digamos assim, balneário de Camboriú aqui, ou podemos dizer assim, eu não moro faz tempo aqui, mas uma cidade que está na praia, na orla, é Sunny Isles, né? Sunny Isles hoje são os mega projetos, né? Desde St. Regis, o Porsche Design Towers, o Trump Towers, Turnberry, Aqualina e por aí vai. Então eu diria que essas regiões aí seriam as regiões predominantes, mas obviamente tem a parte de Fort Lauderdale, ou seja, a gente pode falar aqui por horas sobre essas regiões, mas eu diria que essas seriam as regiões principais escolhidas aí pelas famílias para terem esses imóveis aí de férias, né? Para moradia muda um pouquinho, como Weston, Plantation, Fort Lauderdale, devido às escolas. Então tudo depende muito da necessidade da família, como a gente conversou no início, na sua pergunta. Cássio, mas olhando para isso tudo, né? Eu tô vendo aqui as dúvidas que eu tenho e que as pessoas também que estão assistindo também têm. Deve ter perfil para pessoas solteiras, pessoas recém-casadas que não têm filhos, famílias inteiras. Como funciona isso também? Existe bairro para cada estilo? Sim, existe. Isso tudo é identificado no planejamento. Olha só, a gente voltando lá atrás. Por quê? Cada região ela tem uma peculiaridade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje a gente atende famílias que têm filhos pequenos, como eu. Eu tenho 4 filhos, vejam só. Tá? E essas famílias elas buscam mais o quê? Ficar próximo de escolas. Então hoje existem as escolas públicas e privadas. Hoje, nos Estados Unidos, para você ter acesso à escola pública, você tem que morar no mesmo zip code. O zip code seria o nosso CEP. Então, praticamente, as cidades, eu diria hoje, que mais tem as escolas mais bem ranqueadas são a Key Biscayne, né, com a escola K8, Weston, que tem várias, na verdade, tem uma gama de escolas, e Boca Raton. Então, essas seriam as 3 regiões, caso as famílias queiram ter acesso às escolas públicas, seriam essas. Escolas privadas, né, eu diria que as 5 melhores escolas seriam American Heritage, que foi considerado, aliás a gente fez vários vídeos aí, eventos com eles aqui no Brasil. Estão na região de Plantation, onde eu moro, e Boca Raton, eles têm 2 campos. Tem a Miami Country Day, que é uma boa escola, que está em Miami, North Miami. Tem a Pinecrest, que também está em Fort Lauderdale, na região, e Coral Gables. E a Ramson, que também está em Miami. Eu diria aí que essas seriam as top 4, 5 escolas. E o que acontece? As famílias, elas vão, que têm crianças pequenas, elas vão dar foco nessas regiões. Mas nada impede de outras regiões também, como Sunny Isles. Hoje Sunny Isles é uma região muito buscada por brasileiros, né? Então hoje são prédios aí de luxo, prédios maravilhosos, tá? E tem muitas famílias que moram lá. E o que é interessante, as próprias escolas hoje, elas oferecem um serviço gratuito de transporte que vai até a cidade, Sunny Isles no caso, Aventura no caso, para levá-los na escola. Então varia muito, né? O mercado famílias, mercado financeiro, região da Brickell, ou pessoas, por exemplo, que querem trabalhar remotamente, que a gente tem vários clientes que trabalham remotamente, mercado financeiro, Key Biscayne, né? Key Biscayne ela é uma ilha onde tem vários atletas, empresários atletas que fazem triatlon, ou correm, ou próprio bicicleta, etc., ciclismo, eles amam o Key Biscayne. Então é muito peculiar e muito focado, e a gente tenta justamente o quê? Fazer esse trabalho no planejamento. Tanto é que quando as pessoas vão para lá nos Estados Unidos, elas não conhecem, eu ponho as famílias no meu carro. De vez em quando a gente até aluga uma minivan, veja só, uma minivan para colocar todo mundo e faz esse tour com eles, apresentando o prós e contras de cada um para identificar a necessidade da família, o que mais eles gostam, etc. E por aí vai, a gente vai direcionando eles. E quanto aos lançamentos imobiliários, quais são os projetos que mais se destacam hoje lá? Bom, hoje os projetos... Hoje a gente está tendo vários projetos, né, de A a Z, mas eu diria que os projetos que mais me chamam a atenção
hoje, a nível de acabamento, a nível de, eventualmente, liquidez na parte de valorização, venda, etc., a gente poderia mencionar o St. Regis, em Sunny Isles. São 2 torres que estão sendo feitas. Aliás, a primeira torre, a Torre Sul, praticamente aí 92% vendida. E a Torre Norte foi recém-lançada, mas também está sendo vendida. São apartamentos praticamente caros no sentido do quê? Serviço. Então hoje o grande diferencial desses empreendimentos é o serviço. Então a gente pega uma gama aí de edifícios, lançamentos, o grande diferencial, como diz um dos clientes meus, né, bem reconhecido na mídia, ele sempre fala: Cássio, para mim todos os empreendimentos são iguais, o que vai me justamente mudar a minha ideia ou fazer com que eu escolha é o serviço. Então hoje os incorporadores americanos globais, eles entenderam isso e eles vêm oferecendo serviço, não só acabamento, todos os acabamentos são impecáveis. Então eu acredito que o St. Regis hoje ele vem liderando na parte de vendas. A gente também tem o Rivage no Bal Harbour, que é um condomínio preço metro quadrado elevado, justamente por ser o zoneamento, não pode ter muitos apartamentos, mas unidades grandes, começando aí 300, 400, 600, 800 metros quadrados. É uma boa pedida também. E obviamente para adoradores de carro, o Bentley, né, que eles lançaram agora também, tem sido sucesso. Então eu diria que são inúmeros lançamentos que a gente poderia, mas eu acho que esses 3 aí, acho que eles vêm se destacando. Para nós falarmos, né, um pouquinho também, contar um pouco da vida do Cássio, Cássio, como foi para você, né, agora você já está aí já com muito mais experiência, você olhar para aquele menino, né, que aos 19 anos foi para Miami, foi para Flórida, foi para os Estados Unidos, foi sonhar alto, como que você consegue expressar para quem está nos assistindo como isso modificou a sua vida e o seu olhar perante a vida? Bom, eu moro lá nos Estados Unidos exatamente vai fazer 32 anos que eu estou nos Estados Unidos. E é interessante porque eu acabo sendo, a família acaba de uma forma ou de outra se espelhando, né, na minha trajetória de vida, digamos assim, né? Então eu diria que teve planejamento porque eu vim muito cedo para cá, para os Estados Unidos, né, para lá, na verdade eu estou em São Paulo, mas eu diria que foi uma curva de aprendizado, né? Então hoje eu tive 4 filhos nos Estados Unidos, né? Casei, minha esposa é brasileira, eles estudam lá, são familiarizados com todo o sistema educacional americano, mas eu acredito que essa adaptação ela tem que acontecer, né? E uma das razões da gente ter criado a empresa, de eu ter justamente para amenizar, fazer esse processo menos traumático, ou seja, compartilhando tudo que, não que eu sofri, né, mas todos os desafios que eu tive, não só na parte escolas, meus filhos estudavam em escola pública, hoje estudam numa escola particular, mas eu acredito que a escola pública seja tão boa quanto a privada. A diferença é que a privada você oferece mais, eu diria, extracurricular, digamos assim. Vai fazer um segundo idioma, você vai ter acesso a outros meios que vai, por exemplo, identificar uma área que o seu filho vai querer focar mais ou menos. Por exemplo, a minha filha, né, a Francesca, ela está aplicando para medicina. Desde criança a escola já trabalhou isso. Já identificou na criança o que ela tem. Não só identificou, mas oferece, né? Ela tem doutores que vão lá, assim como meu filho vai para engenharia, né? Então trabalha no clube de robótica, etc. Assim como tem filhos de clientes nossos que estão para a área de administração, áreas artísticas, esportes, ou seja, a escola privada ela vai oferecer mais isso do que a escola pública. O currículo é o mesmo. O currículo é o mesmo, tanto da privada quanto da pública. Então essa questão que a gente viveu, eu e minha família, para a gente foi muito importante porque a gente leva para o cliente. A gente traz isso para o cliente.
para tornar o processo menos traumático. E você conheceu sua esposa lá ou aqui no Brasil? Eu conheci minha esposa aqui no Brasil. E como foi essa mudança, vocês dois indo embora para lá e deixando aqui no Brasil a família, tudo isso? Ah, é difícil, é difícil. Eu diria que os primeiros meses, os primeiros 3, 6 meses é muito difícil pra gente, não digo quebrar o laço, né, da família, porque a gente tem um laço até hoje. Mas é difícil, porque nos Estados Unidos ou em Portugal, etc., você não tem essa proximidade com a família, com amigos, né, a parte social e a cultura, né, Annalise? Lá a gente percebe, eu sou muito grato aos Estados Unidos, gosto muito do americano, né, onde a gente mora, temos amigos americanos, mas os módulos operantes é diferente. Então, para você se acostumar a entrar nesse meio, se acostumar mesmo, fazer essa adaptação, é difícil. É por isso que a gente sempre recomenda para as famílias e menciona que os 3 e 6 meses, quando as pessoas mudam para os Estados Unidos ou saem do Brasil, são os mais importantes. É onde a família vai embora. É onde a família vai embora. Se eventualmente você não tem uma boa assessoria, um bom planejamento, você vai embora. Porque você começa a sentir falta do pai, da mãe, dos amigos, começa a sentir falta dos happy hours, você sente. E lá você praticamente, não que você não tenha isso, mas você não tem a família. Eu imagino que assim, para quem faz essa mudança, né, vai embora para os Estados Unidos, seja para morar ou seja para investir, como é que é essa parte social? Né? Porque eu vejo por mim, eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar com todo mundo, sou uma comunicadora. Eu imagino eu indo embora para lá, com quem que eu vou conversar? Não, é interessante porque no início, eu diria que uns 20 anos atrás era mais complicado, né? A gente sentia mais essa falta, principalmente das famílias reclamavam muito essa parte social, etc. Hoje a gente percebe que nas próprias escolas, nos próprios condomínios existe uma comunidade brasileira. E é interessante porque eles acabam se achando, né? Então eu dou um próprio exemplo meu. Hoje eu moro ainda num condomínio plantation chamado Rocks Landing. Bom, a gente tem uma comunidade brasileira lá, então a gente faz churrasco, vamos esquiar junto, viaja junto, as mulheres conversam. Tem um grupo de mais de 350 mulheres. Olha isso. E é muito legal que acabam criando uma comunidade, troca informação, seja brasileira, seja americanas. Então eu acho que hoje essa parte social, obviamente existe essa questão de adaptação, é traumático, mas é interessante porque você acaba fazendo novos amigos, né? Então hoje, Cássio, existe churrasco lá? Pô, existe, a gente faz churrasco, vê jogo de futebol. Hoje tem os grupos do clube, tem o São Paulo, o Palmeiras, tem o Flamengo, então é interessante, você acaba criando esses nichos, digamos assim. Então eu acho que hoje essa questão da adaptação, ela já foi mais traumática. Não que ela não seja, tá? Mas eu acho que hoje é mais fácil de se lidar com essa... É que nós brasileiros, nós temos uma forma, vamos dizer assim, de nos relacionar diferente Sim. dos americanos. Então assim, quem... Lógico, vai para morar em Miami, na Flórida, essa parte de você, da adaptabilidade, né, de se adaptar ao todo ali, isso vai ser dia após dia, também dependendo da pessoa e da forma como ela vai se comunicar lá, né? Com certeza. E o que é interessante é que a própria, por exemplo, se você tem filhos pequenos, a própria escola demanda isso. Ela requer muito mais a participação dos pais na escola, e aí você acaba conhecendo vários outros pais, etc. Então, eu diria que hoje é menos traumático, Cássio, muito se fala hoje dos imóveis projetados para locação de curto prazo. Quais são os benefícios? Bom, hoje, na verdade, Miami, a região de Orlando sempre foi predominante, a gente chama de short term rental, que são os aluguéis por temporada, mais conhecidos como Airbnb. Hoje em Miami, eu diria que a grande maioria dos condomínios, eles não permitem o Airbnb. Não permitem o Airbnb justamente para quê? Para preservar e proteger o ambiente do prédio. Imagine você morando e no seu vizinho sempre... uma rotatividade enorme, sempre, né, uma família diferente. Sim. Então, os incorporadores, como existe uma grande demanda por Miami se tornou hoje, ela está à frente de... Não é o Cássio que está falando, não é a Facim que está falando, mas hoje Miami
se tornou aí um dos polos que atraem, metro quadrado, etc. Está acima de Nova York, Los Angeles, etc. Miami hoje, inúmeros eventos, etc. Então atrai muito o quê? Turistas, etc. E os incorporadores, eles identificaram essa carência e hoje eles lançaram projetos unicamente que permitem se alugar por temporada. E vem sendo um sucesso, né? Então hoje tem vários empreendimentos que a gente pode listar aqui que são focados para esse mercado, onde é permitido fazer o aluguel por temporada. E por trás deles tem as plataformas, o Airbnb, entre outras plataformas que ajudam, ou até as próprias empresas desses prédios que estão por trás, que justamente fazem toda a administração e gestão desses aluguéis. Cássio, como é que você descreveria o perfil dos brasileiros que estão comprando imóveis na Flórida? Bom, existem, se eu tiver que categorizá-los, eu diria que o primeiro seria a pessoa que está se mudando para lá. São famílias que estão indo de malicuia, digamos assim, né, colocando os filhos na escola, ou simplesmente o marido e a mulher estão indo para lá, buscando uma melhor qualidade de vida, segurança, etc. Então isso seria a primeira categoria. A segunda categoria seriam os brasileiros que têm um imóvel como segundo imóvel, tipo um imóvel de férias, para passar uma semana, 2 semanas, um mês, né? Então esse seria a segunda categoria. A terceira categoria seria os investidores, né, que estão buscando renda, seja imóveis residenciais ou comerciais. Obviamente que nessas 3 categorias a gente tem as subcategorias, né, onde a gente consegue fazer um trabalho mais específico com cada um deles e identificando, né, o que eles estão buscando e apresentando opções aí que enquadram no perfil de cada um. E desses brasileiros, quais são as regiões mais procuradas? As regiões mais procuradas, excelente pergunta. Eu sei que você não gosta que eu fale, excelente pergunta, mas é uma excelente pergunta. Eu diria que as regiões, se eu tivesse que responder, as regiões mais queridinhas dos brasileiros, eu diria que hoje a primeira é Sunny Isles. Eu diria Sunny Isles certamente é mais ou menos 1,8 quilômetros, são inúmeros prédios, umas torres maravilhosas, projetos, eu posso enumerá-los, tem desde o Regalia, o Turnberry, Aqualina, State Aqualina, Porsche Design Towers, St. Regis, Chateau e por aí vai, Ritz-Carlton, Jade, né, Jade Signature, Jade Beach. Por exemplo, o Jade Signature, 60% são brasileiros que moram lá. 60% são brasileiros, para você ter ideia, né? Então eu diria que Sunny Isles é a queridinha. Sophie, o sul de Miami, já foi a queridinha. Sunny Isles, eu diria que hoje ela passou o Sophie, né? Então acho que é a queridinha a nível de turismo e até mesmo de moradia. Uma região que vem crescendo muito, né, que atrai muitos brasileiros por parte das escolas, eu diria que o Weston, aquela região, tem muitos brasileiros que estão indo para lá, uma região cujo metro quadrado não é tão caro, são casas mais acessíveis, digamos assim, escolas públicas maravilhosas, também é uma região queridinha dos brasileiros. E Key Biscayne. Key Biscayne é, eu diria, o perfil de Key Biscayne é o família, onde o pai, o homem ou a mulher, né, trabalha remotamente e adora fazer esporte, né, seja a parte do triatlon, ciclismo, a natação, então é uma queridinha também. Então eu diria que essas são as 3 mais que eu colocaria em evidência, eu acho. Cássio, hoje nós acompanhamos muito, né, pelo digital, inúmeros casos aí de fakes, de investidores fakes, de casas de investimento também fakes, e justamente por isso que nós trazemos muito esse tipo de entrevista para mostrar realmente quais as empresas que funcionam já há muito tempo, sempre com seus valores, com as suas missões muito bem estabelecidas. Investir em Miami, lógico, é uma excelente oportunidade, mas também tem os seus riscos, né? E quais são os principais cuidados que o investidor precisa ter nesse momento? Hoje, primeiramente, infelizmente, eu morando lá há 31 anos, a gente acompanhou, a Facim foi uma das empresas pioneiras, eu posso falar isso, no mercado imobiliário. E hoje, infelizmente, eu diria que tem vários
eu diria, aproveitadores que vendem projetos, vendem retornos inexistentes, retornos de 16, 18, 20% ao ano, inexistentes. Então hoje pessoas que se auto-rotulam conhecedores, na verdade eu sempre faço essa recomendação. É simples, só basta ver qual é a ramificação, quantos anos existe a empresa, se realmente esse indivíduo, essa empresa, realmente é a atividade que ele faz mesmo, porque infelizmente não é. E a gente acaba recebendo, na verdade, esse cliente que foi mal assessorado, enganado, essa é a palavra correta. Então a gente sempre bate isso na tecla. Vocês que estão almejando fazer qualquer tipo de investimento, ou se mudar para os Estados Unidos, com a sua família, fazer um EB5, por exemplo. O EB5, na verdade, são famílias que almejam se mudar para os Estados Unidos, é um tipo de um visto que, na verdade, você acaba comprando a sua residência. Tá? Você faz um investimento, era 500 mil, foi 950 mil, 700 mil, sempre está mudando, sempre está flutuando esse valor, onde você faz um investimento num centro regional, não é em qualquer imóvel, né, que as pessoas acham, vou comprar um imóvel, vou ter o Green Card. Não, não é. Um centro regional, o que é um centro regional? É um centro aprovado por um departamento americano e ele vai originar emprego, X empregos, uma mão de obra, e dependendo dessa originação, você, pai, filho, pai, esposa e filhos menores de 21 anos de idade vão ganhar o Green Card. Tá? Eu já tive casos de uma família, né, que morava lá no Foxland, na verdade, eles fizeram 3 processos enganados. Perderam quase quase 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares. Ou seja, então é importante, isso foi um exemplo que a gente está dando do EB5, a gente pode dar vários outros exemplos, seja construir, né, investir em corporação, investir em imóveis, né, o próprio mercado financeiro, né, então realmente fazer o due diligence de vocês, saber quem está por trás, quem é a empresa, né? Então é importante. Não, e nós percebemos ao longo desses últimos anos, né, que também a parte do empreendedorismo, muitos empreendedores aí achando que são empreendedores, mas que no meio do caminho não suportam, né, passar pelo processo, e que nós sabemos o quanto é difícil passar por esse processo, mas é sempre bom estar alerta, né? Com certeza, hoje existem pessoas que foram para lá, né, que nunca trabalharam no ramo imobiliário, nunca, e criam uma empresa noite pro dia, né, utilizando aí toda a parte de rede social, etc, se autorrotulando os conhecedores do mercado. Na verdade não são, né? Então tomar cuidado, acho que essa é a palavra, fazer sempre o dever de casa, saber com quem você está trabalhando, acho que é importante isso. Nós falamos muito, né, sobre a parte de investimento, a parte, né, de como fazer esse planejamento para morar fora. Hoje a gente trabalha muito aí com a flutuação cambial, né? Quais os riscos, o que dá para fazer, o que não. Quais os outros riscos que também esses investidores eles têm que ter uma precaução antes de fazer esse movimento? Bom, a nível o câmbio é algo muito interessante porque ele sempre flutuou e sempre irá flutuar, né? Então eu não sou do mercado financeiro, mas o que a gente percebe conversando com vários family offices, aliás, na verdade a gente tem inúmeras parcerias com family offices, economistas aqui no Brasil, então a gente acaba, o próprio Ademir, né, que é o nosso institucional da empresa, foi presidente do Citibank. Aliás, uma pena que ele não está aqui, mas a gente bate muito papo com ele e o que eles recomendam, né? Os family offices, esses analistas financeiros, é você fazer uma diversificação. Então, na verdade, o investimento em dólar ou em euro, ele acaba você fazendo um hedging, né? Você acaba fazendo uma diversificação e protegendo o seu patrimônio. Então, famílias que estão aqui no Brasil, por exemplo, sempre é recomendável você ter um pouco aqui no Brasil, um pouco na Europa, né, em euro, e um pouco em dólar. E esse pouco, ele se diz o quê? Pode ser produto financeiro ou imóvel, tijolo.
né? Então eu acho que fazer essa mescla, eu acho que é o segredo de tudo, né? Tem um balanço, né? Então a gente sempre menciona isso, mas no mercado imobiliário, no nosso caso, o que a gente percebe, o câmbio, a gente trabalha e surfa as duas ondas. Tá? Quando o câmbio está muito alto, por exemplo, a gente percebe que tem muitos brasileiros, investidores estrangeiros que vendem com câmbio alto e eventualmente repatriar parte do investimento para cá para utilizar a alta do dólar. E o movimento contrário também, né? Quando o dólar dá uma reduzida, muitas pessoas mandam dinheiro para lá para comprar imóvel ou fazer aplicação financeira, etc. Então, eu acho que é saber surfar a onda. Eu acho que essa é a... E é por isso que você tem que ter um analista financeiro do seu lado, caso você não tenha esse expertise, né? Essa experiência. Cássio, recentemente, né, vou já como uma boa jornalista investigativa, né, eu gosto de saber das coisas, teve uma ação coletiva importante envolvendo a ANAR e 4 corretoras imobiliárias. Exato. O que aconteceu realmente? Bom, na verdade, foi um processo que foi ganho. Muitas pessoas desconhecem, né, porque praticamente isso não vai implicar muito para a parte vendedora ou mesmo compradora. Mas hoje o que acontece? O sistema americano ele é bem diferente do brasileiro, tá? E de Portugal também, onde nós atuamos, né? O sistema imobiliário, no que eu digo. O sistema americano, a gente tem um MLS, que é uma base de dados, onde todos os imóveis que estão à venda ou para aluguel estão nessa base de dados. Inclusive os imóveis que foram vendidos e que foram alugados. Tá? Ou seja, é um acesso público, todo mundo tem esse acesso. Não só os brokers, as imobiliárias, mas principalmente as plataformas como o Zillow, Trulia, Realtor.com e os próprios sites das imobiliárias, inclusive o nosso. Tá? Então foi uma ação que foi movida contra a ANAR para justamente não discriminar a comissão a ser paga para a parte que representa o comprador, o inquilino. Tá? Então isso criou, eu não digo um mal-estar, né? Mas é uma confusão e a gente vem orientando os nossos clientes, principalmente onde a gente representa os proprietários dos imóveis, seja o landlord e o vendedor, eu não sei como é que fala landlord, mas as pessoas vão entender, o dono do imóvel, e sobre o comissionamento. Né? Ou seja, a comissão nos Estados Unidos normalmente é, como no Brasil, 6% na venda, onde esses 3%, 50% fica para a parte compradora e 3% para a parte vendedora. E no aluguel, 10%, 5% para a parte compradora, 5% para o inquilino e para o proprietário. Essa comissão hoje ela não é mencionada no MLS. Uhum. Tá? Então hoje o corretor que vai mostrar o apartamento, ele é obrigado justamente o quê? A solicitar para a imobiliária que detém o listing, o imóvel, informá-lo. Né? A informação tem que ser por escrito ou até mesmo fazer um adendo no contrato. Tá? Então hoje não tem nada a ver essa questão, porque chega a se falar, não existe essa confusão, quem vai pagar a comissão agora do agente, do comprador, é o comprador. Não, não é. Cássio, explica um pouquinho melhor até para quem está nos assistindo, como que funciona essas práticas, né? Porque querendo ou não parece que vira até uma competitividade ali entre comprador, vendedor. Esse é um ponto, como mencionado, é um ponto bem que está causando uma confusão, uma falta de... é uma confusão mesmo, a gente pode até comentar, usar esse termo, mas é o que a gente menciona para os nossos clientes. Os clientes que são justamente o quê? Proprietários de imóveis. Tá? Vamos dar um exemplo prático aqui. Você tem um imóvel nos Estados Unidos, um apartamento, e você quer vender esse apartamento. Tá? Anteriormente, a gente listava, faz um contrato, normalmente, onde você dá os poderes para a gente vender o seu imóvel, e nesse contrato, obviamente, tem as comissões estipuladas. A comissão padrão, 6% na venda, né? Onde esses 6%, 50% fica para a imobiliária que representa o comprador e 50%, 3% para o vendedor, seríamos nós. No caso de aluguel seria 10%, 5%, né? E hoje, esse comissionamento, essa porcentagem, ela não aparece na plataforma, nesse MLS. Então, o que acontece? Isso faz com que
alguns indivíduos, algumas pessoas, clientes nossos também, é normal, creiam que, então eu vou deixar de pagar os 3% para a parte compradora ou para o inquilino. Quem vai estar sendo responsável é o agente dele, e não é. Tá? Não é por quê? Porque o agente até pode cobrar, tá? O corretor dele, o cliente dele. Mas imagine você está comprando, agora eu vou colocar você no lado do comprador. Você está comprando o imóvel, você não está vendendo. Falando, Alice, você tem que pagar minha comissão. Pagar minha comissão? Você não vai querer pagar minha comissão. A responsabilidade de pagar a comissão é do vendedor. Entendeu? Então o que acontece? Se você deixa simplesmente não paga a comissão da parte compradora, o que vai acontecer? O corretor, o agente, a imobiliária que está representando o comprador, ele vai deixar de mostrar o seu apartamento, pois você não está pagando comissão para ele, ele não vai trabalhar de graça. E vai mostrar o vizinho que está fazendo o que sempre foi praticado. Entendeu? Ou seja, a comissão normal de 3%. Então a gente acaba explicando isso para os clientes, eles acabam entendendo, tá? Mas isso foi uma normativa que entrou, né? Foi vigente desde a semana passada, né? A partir aí da segunda semana de agosto de 2024, né? E sinceramente eu não sei se vai ser vigente. Eu pessoalmente, eu acho que isso vai ter outros desdobramentos, porque está muito confuso. Então a gente já teve reuniões com os corretores nossos, né, para justamente explicar essa abordagem junto com os clientes nossos que a gente tem. E realmente a gente não está tendo problema nenhum, mas é algo que está criando aí um zoom no mercado. E você vê aí mudanças positivas e negativas para o mercado a longo prazo? A nível da tendência do mercado imobiliário, eu acho que o mercado imobiliário americano em si, ou global, eu acho que a tendência sempre é valorizar, né? Obviamente são ciclos, né? Então eu morando nos Estados Unidos, por exemplo, há 32 anos, quando custava um imóvel há 31 anos e hoje, infinitamente, né, sem palavras, né, sei lá, muito mais, 1000%. Né? Então eu diria que, como dizem os economistas, eu acho que o mais saudável da valorização do imóvel é seguir a inflação. Né? Então se você tem uma inflação de 5, 6, 7%, eu acho que seria uma valorização de 5, 7%. Se a inflação é 1, 2%, como já teve, seria uma valorização de 1, 2%. Assim como tem os ajustes, tá? Tem os altos e baixos. Eu sempre creio no mercado imobiliário. Eu acho que fazer aquela diversificação em tijolo, né, mercado imobiliário, produto financeiro e também em moeda, né, real, dólar, euro, eu acho que isso aí é a chave do sucesso. Né? Obviamente a gente está muito mais focado na parte imobiliária, mas eu acredito que esse seja a chave do sucesso. Casi, conta um pouco sobre os eventos, né? Eu vi aí que vocês já fizeram vários eventos, neles estavam presentes o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Amorim, grande economista, amigo meu também. Como é para você ter essas pessoas por perto, também idealizando esses sonhos? É muito bacana. Eu acho que fazer esses eventos com essas pessoas da mídia e profissionais, né? Pô, o ex-presidente FHC, o próprio Ricardo Amorim, economista, que a gente tem contato com ele até hoje. Eu acho que enriquece muito e passa muita credibilidade, né, para os clientes. Esses eventos são eventos fechados e aonde o nosso objetivo é justamente o quê? Trazer novidades, né, das tendências, obviamente. Como eu comento, eu sou CEO da empresa, etc. Eu não sou economista, por mais que o Ademir, né, o nosso institucional, ele é um economista, né? Mas a gente traz todos esses profissionais, todas essas figuras, esses analistas para justamente enriquecer. O próprio FHC, por exemplo, o evento que a gente fez com ele foi na questão do impeachment da Dilma, veja só, né? Há anos anteriores, então ninguém sabia para onde o Brasil estava indo, etc. Foi um sucesso, fizemos na Câmara de Comércio norte-americana, extraordinário, né? O público a dedo. Ricardo Amorim foi ano passado também, muito bacana, trazendo números, indicadores, ele que morou em Nova York, né? Dispensa comentários, né? Fala do Ricardo.
mas ajuda muito em pró, né, acho que um empurrãozinho, né, o que falta, né, essa questão de diversificação, ele com dados, com gráficos, etc, ele traz essas informações e acaba fazendo com que a tomada de decisão fique muito mais fácil por parte dos nossos clientes. E quando a Facim Investimentos vai fazer um outro evento desse? A gente sempre está analisando, a gente adora fazer eventos, né? No próprio site aí tem vários eventos, seja com essas figuras ou com própria... A gente traz a escola também, trouxemos aí inúmeras vezes a escola American Heritage para cá. O último evento eles estavam aqui, né? O próprio dono veio aqui, o Dr. Lore, então uma honra pra gente. Mas a gente sempre está planejando, a ideia é fazer um evento ainda esse ano, né? A gente está analisando, analisando um pouquinho o mercado, a tendência, mas a ideia, a gente sempre faz eventos, pelo menos 1, 2 eventos por ano a gente sempre faz. E para as pessoas acompanharem também as novidades, podem entrar diretamente no site. Lá no site tem o nosso blog, aliás o blog é muito ativo. É muito interessante, onde a gente praticamente, não digo diariamente, mas pelo menos aí uma vez a cada 3, 4 dias, sempre colocando novidades, não só do mercado imobiliário, mas também dos eventos que estão acontecendo, que a gente está fazendo, tendências, bem interessante, podem pegar todas as informações lá. Cássio, muito obrigada. Eu acho que sempre é uma troca, né, de experiências, trazer esse olhar também para o público brasileiro, de mostrar o que acontece lá fora. Eu acho que a Facim Investimentos, ela tem isso, né, na sua cultura, não só sobre investimento, mas também sobre qualidade de vida, levar brasileiros daqui para morar na Flórida, Miami. Eu acho que isso também faz com que nós brasileiros tenhamos mais segurança a fazer esse caminhar, né? Não, perfeito. Eu que agradeço, e um recado que a gente sempre dá para os nossos clientes, etc., é justamente trabalhem com pessoas sérias, com empresas sérias, com pessoas, eu não digo nem renomeadas, né, mas pessoas sérias. Então é muito simples, basta, né, fazer um Google, saber, etc. Hoje as informações estão aí, né, para justamente minimizar um risco, né, de dar ruim, digamos assim. Né? E obviamente a gente se coloca à disposição. A gente tem escritórios aqui em São Paulo, onde o Ademir está à disposição de vocês, né? E também escritórios em Portugal, Miami, onde eu fico. Então, pessoal, conte conosco, tá bom? É isso aí, mais uma entrevista aqui com o Cássio Facim, da Facim Investimentos. Nós ficamos por aqui. Obrigado.